Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler o Salmo 51. Assim está escrito: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Com base neste Salmo 51, vamos falar sobre 14 pedidos que Davi fez a Deus nesta ocasião. Mas para sermos informados o que levou a esta decisão de Davi, nós precisamos voltar ao livro de 2 Samuel, no capítulo de número 10, onde nós encontramos, no capítulo de número 11, onde nós encontramos o que resultou nesta confissão de Davi diante de Deus. O que foi que sucedeu para que ele tomasse essa posição e fizesse então estes 14 pedidos a Deus. O que revela a palavra de Deus é que havia já decorrido o tempo que os reis saíam para a guerra, para guerrear, e num determinado dia, Davi, que era o rei de Israel, ele libera os seus comandantes, os seus soldados, os responsáveis para a batalha, para que eles fossem e destruíssem os filhos de Amon e cercassem a cidade de Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, ordenou que os seus subordinados fossem, e ele então
ficou em Jerusalém, lá no seu palácio. E o que ocorre? Segundo diz a palavra de Deus, aconteceu que, num determinado dia, à hora da tarde, Davi levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Estava ali. Era motivo de ele estar na guerra, de ele estar junto com os seus subordinados, batalhando, guerreando, como ele sempre fizera e sempre foi bem sucedido por estar presente com o seu povo, com o seu exército. Mas neste dia, ele tomou uma decisão de ficar em casa, de ficar no palácio. E essa decisão de Davi, nós vamos entender ao longo dessa ministração que ela foi uma escolha infeliz que ele fez e que trouxe para ele consequências que marcaram para sempre a sua vida. E ocorre que, quando ele está passeando no terraço da casa real, ele viu ali do terraço um lugar mais próximo que havia ali uma mulher bonita, uma mulher formosa, estava se banhando e ele passou a interessar-se para saber quem era, onde morava, saber toda a informação a respeito daquela mulher. E quando disseram a ele que esta mulher era Batseba, filha de Eliã, e era mulher de Urias, o heteu, que era um dos soldados os quais Davi comandava, então Davi enviou mensageiros e pediu que trouxessem esta mulher ao seu palácio. Isso está registrado na palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo de número 11. Dias atrás eu falei sobre a tentação, que é um convite para transgredir a vontade de Deus, ou seja, para pecar. Tentação não é pecado, mas é um convite se cedermos à tentação. E eu disse naquela oportunidade que a tentação, ela se fundamenta em 4 passos. Em primeiro lugar, ela chama a atenção. Foi o que aconteceu. A mulher era formosa à vista, era uma mulher bonita, então chamou a atenção. Ao chamar a atenção, despertou o interesse de Davi saber quem era, ter mais informação a respeito daquela mulher e, partindo daí, também criou-se o desejo. Ele teve desejo de estar com aquela mulher, de tê-la consigo, de deitar-se com ela. E 4º passo da tentação, já que tinha chamado a atenção, despertado o interesse, criado o desejo, agora estava pedindo a ação, a execução daquilo que estava se apresentando. E foi justamente nesta oportunidade que diz a palavra de Deus que Davi enviou mensageiros e a mandou trazer, e entrando ele a ela, deitou-se com ela, e ela já tinha se purificado, e a mulher então depois diz a Davi que ela concebeu. E a palavra de Deus diz que, uma vez o pecado, a tentação, cedendo à tentação, é gerado o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Morte no sentido espiritual e, em alguns casos, morte física também. E aqui aconteceu isto. Quando aconteceu isto, ele ficou apavorado. O que fazer para resolver esta situação, uma vez que o prejuízo já estava feito? E agora, como resolver essa situação? Chama o seu subordinado, o Urias, que ele volte a Jerusalém e orienta ele que ele vá para sua casa, porque ele está guerreando, está cansado, está pelejando, que ele venha para casa e ele vai descansar, vai banhar-se, vai dormir, vai deitar-se com a sua esposa. Esse foi o plano arquitetado por Davi, depois de reconhecer o que tinha feito. Porém, Urias era temente a Deus e era temente ao rei. Ele disse, não, todos estão no campo de batalha, e porque eu vou deixar os meus companheiros no campo de batalha, eu vou para a minha casa, eu vou banhar-me, vou deitar-me com a minha mulher, e como se nada tivesse acontecendo, não. E ele então faz uma confissão. Ele diz assim, olha, pela alma de Davi, ele disse que não iria para a sua
casa. Dizendo que ele veio de uma jornada e ele disse não, de maneira nenhuma. Ele poderia ir para a casa dele, porque ele sabia a responsabilidade e os seus companheiros que estavam no campo de batalha. Então, o que fazer? Essa estratégia não deu certo. O adversário, o inimigo, ele sempre trabalha assim. Ele coloca pratos, ele desperta prazeres contrários à vontade de Deus, e quando a pessoa executa e atende, cai em transgressão, o adversário vai criando outras estratégias para uma sufocar a outra. Como não deu certo trazer Urias para ir para sua casa e lá na frente tentar fazê-lo entender que a criança era seu filho, ele não aceitou isto, então o que fez Davi? Já estava dominado pelo maligno, porque quem peca transgride contra Deus, abre uma brecha e deixa o adversário entrar na vida. Fez então uma carta e mandou pela mão do próprio Urias que ele entregasse a Joabe, o comandante do exército. E a carta dizia o seguinte, que ele colocasse Urias na frente de batalha. Quando começasse a guerra, os exércitos de Amon iriam ferir a Urias e ele ia morrer em batalha. Morrer em batalha ia ser honrado como um comandante que morreu batalhando. Mas isto era tão somente para ocultar a transgressão, o pecado que Davi havia cometido perante Deus, e isto não ficou bom diante do Senhor. Então Deus manda Natã, que era o profeta, e ele vai a Davi e conta ali uma parábola. Ele dizia que veio um homem rico, na casa deste homem, um viajante, veio à casa dele, este homem era riquíssimo, então o que ele fez? Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitas vacas, ele tinha muito gado, mas ele, ao invés de pegar do que ele possuía, ele foi pegar de um vizinho seu, que tinha uma única ovelhazinha, que era o consolo da sua alma. E ele pega aquela ovelhazinha e mata ela e oferece, então, para aquele viajante. E quando Davi escuta esta conversa, Natã diz, responde para ele que o furor de Davi, então, se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Ele disse, o homem que fez isso, Natã, é digno de morte. Não é possível. Ele tem muito e vai pegar de quem não tem. Ele é digno de morte. Quando ele disse esta palavra, Natã disse, Davi, tu és este homem. Quando ele caiu em si, ele entendeu o que tinha feito. Quão baixo ele desceu. E o Senhor Deus disse a ele que o que ele tinha feito às escondidas, o que ele tinha feito em oculto, o Senhor faria acontecer na sua família publicamente. Porém, Davi intercedeu por aquela criança, a criança faleceu, ele levantou-se, banhou-se e entrou no santuário. E então vem o Salmo 51, que li esta noite, aonde Davi está fazendo a sua confissão diante de Deus. O pecado dele foi público, a confissão dele também deveria vir a público. E ele começa neste salmo falando da dor que essa transgressão, este pecado, essa desobediência diante de Deus causou na sua vida. Então ele começa desde o primeiro verso a seguir, pelo menos aqui nós vamos encontrar 14 pedidos que Davi faz a Deus, todos eles relacionados a este episódio de ter ficado um dia em casa sem estar com seu exército no campo de batalha. Veja como é perigoso desvincular-se, desconectar-se de Deus, por um momento sequer descuidar-se da comunhão com Deus. É como alguém, às vezes, num estado de dificuldade, de aflição, de problema, e quer tomar a decisão, e chega à infeliz escolha de dizer para que Deus dê a ele pelo menos 5 minutos. E se Deus dá 5 minutos, vai fazer o quê? Vai fazer o que fez em Judas. O diabo entrou em Judas e ele saiu para trair a Jesus. Davi
perdeu este tempo que deveria estar lá no comando da batalha e ficando em casa. E foi passear no terraço, viu o que não era para ter visto e fez o que não era para fazer. E depois quis justificar-se o seu erro, cometendo outros erros piores. Mas não ficou impune diante de Deus. Apesar de depois ele reconhecer, ele clamar a misericórdia de Deus, suplicar o perdão, e Deus ouvir a sua oração e atendê-lo, as consequências ficaram como testemunho para a sua família. Mas vamos à confissão que ele fez. No versículo 1, aqui o primeiro pedido, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, o primeiro ponto, ele vem pedindo a Deus misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Perdoa, apagar, perdoar, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele conhecia a Deus, ele tinha experiência com Deus, mas cometeu esta falha. E ele sabia que as misericórdias de Deus, elas são em multidões. E ele clama por esta misericórdia, dizendo o seguinte: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Este foi o primeiro pedido que Davi fez ao Senhor. O segundo pedido está no versículo seguinte. Ele diz o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade. Então veja, purifica-me do meu pecado, quer dizer, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, porque o pecado é iniquidade, sempre revelando a profundidade. Terceiro pedido que ele faz, ele diz: e purifica-me do meu pecado. Então ele falou aqui de pecado, iniquidade e transgressão. São todos os termos que identificam o desvio da presença de Deus. Atitudes praticadas que desagradaram a Deus, a santidade de Deus. Deus aborrece o pecado. Deus não tolera o pecado. E Davi, então, ao cometê-lo, ele deveria agora ser claro na sua confissão. E ele vai seguindo. Esse terceiro pedido ele colocou: purifica-me do meu pecado. Purificar. O apóstolo São João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. Ele estava pedindo aqui que o Senhor o purificasse do seu pecado, tirasse toda a raiz do pecado que tinha sido gerada na vida de Davi por essa infeliz decisão que ele havia tomado num dia que não poderia fazer assim. Então este é o terceiro pedido que Davi fez ao Senhor. E ele vai seguindo aqui neste Salmo 51, ele vai dizendo assim: porque eu conheço as minhas transgressões. Ele pediu lá que na multidão das misericórdias, Deus apagasse as suas transgressões. Ele dizia: eu conheço as minhas transgressões. Ele estava consciente de quão falho ele foi e de quão infiel diante de Deus a cometer tais iniquidades, transgressões. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado, depois de cometido, o adversário, o inimigo, ele fica lançando em rosto para envergonhar a pessoa. Primeiro ele leva à prática do pecado. Depois que a pessoa deslizou,
transgrediu, pecou contra Deus, o adversário começa a lançar a vergonha, o pecado na cara da pessoa e trazer a ele vergonha, desprezo, tristeza. É isto que acontece. Então ele diz aqui, no versículo que lemos, por quê? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Para onde olhasse, ele via o pecado que cometeu. Não saía da mente dele aquela transgressão. E ele diz, contra ti somente pequei. O meu pecado foi, em primeiro lugar, contra Deus. Todo pecado, em primeiro lugar, ele é contra Deus. Em segundo lugar, ele pode ser contra um terceiro e contra nós mesmos. E no caso de Davi, foi um pecado contra Deus, contra a família de Batseba e contra a sua própria família, porque ele tinha suas esposas. Então ele pecou nessas três instâncias. E isto agravou-se na sua vida. Ele diz assim, contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificados quando falares e puros quando julgares. Deus é justo, é o que justifica, e é aquele que é puro. Então ele vai dizendo, eis que iniquidade foi formado, agora ele lembrou-se como é que ele foi formado. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós viemos dessa mesma natureza. Todos nós, depois do pecado de Adão e Eva, fomos concebidos em pecado, e em pecado a nossa mãe nos concebeu. Portanto, quando fomos gerados, viemos ao nascimento e entramos neste mundo, já entramos com a marca do pecado, a transgressão, o sinal da separação de Deus. E ele continua dizendo aqui, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então ele estava trazendo nesta confissão, revelando que ele sabia qual era a sua origem, de onde ele tinha vindo, e que aquela decisão infeliz que ele havia tomado, agora estava lhe trazendo consequências perigosas para a sua vida. E no versículo de número 7, ele volta a fazer o pedido. Ele já fez aqui 3 pedidos. E ele agora faz o 4º pedido, que é, purifica-me com isope, no versículo 7. Purifica-me com isope e ficarei limpo. O isope é um instrumento para aspergir, quando era dado ao sacerdote e a pessoa confessava o seu pecado, o sacerdote vinha e aspergia a água, aspergia o sangue na vida das pessoas, e com isto, então, ele era declarado puro, ele era purificado segundo a carne. Então, encontramos aqui, em 4º lugar, ele dizendo que purifica-me com isope e ficarei puro. Esta purificação é necessária. Precisa-se ter a purificação. Porque o pecado cometeu impurezas, levou para dentro do coração impurezas. Então agora precisa ser purificado para que a impureza saia, a iniquidade saia e volte o estado anterior, se restabeleça a comunhão com Deus conforme ele tinha. Este é o 4º ponto. O 5º ponto, o 5º pedido que ele fez a Deus, está no mesmo versículo 7 e diz, e ficarei mais alvo que a neve. Então, quando o Senhor me purificar com isope, eu vou ficar puro, e ele diz, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então vai ser purificado e vai se tornar mais alvo que a neve. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É o que Deus disse através do profeta Isaías, no capítulo 1, dizendo que, ainda que os nossos pecados, eles sejam
como carmesim, diz aqui, capítulo 1, versículos 16, está escrito assim, versículo 16 e versículo 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ele estava dizendo, pedindo aqui a Deus, purifica-me com hisopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, estes foram os pedidos que Davi vem fazendo através da confissão que ele oferece a Deus, em quinto lugar. Em sexto lugar, depois do versículo 7, ele diz no versículo 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. E no versículo 9, ele novamente vai continuar fazendo os seus pedidos. Até aqui, ele já fez 5 pedidos. Agora ele vai fazer o sexto pedido, que está no versículo 9. Diz assim, esconde a tua face dos meus pecados. Ele estava envergonhado de que os pecados dele estavam patentes diante de Deus. Então ele diz, esconde a tua face dos meus pecados. Era o pedido que ele estava fazendo a Deus. Este era o sexto pedido. E o sétimo, ele diz no versículo 9, apaga todas as minhas iniquidades. Veja, sempre referência à transgressão. Ele vem falando aqui de transgressão, de pecado, de iniquidade. Ele vem falando de ser purificado, ser lavado. Aqui no versículo 9, ele fala que o Senhor esconda a face dos seus pecados e que apague as suas iniquidades. A profunda confissão que Davi fez diante da presença do Senhor Deus é digna de nota. Porque se o erro dele foi grosseiro, a confissão dele também foi profunda. Ele reconheceu por onde tinha andado. E ele vai suplicando a Deus para voltar à condição em que ele estava diante da presença do Senhor. E ele então, no versículo de número 10, que é o oitavo pedido que ele faz a Deus, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Significa que, com o pecado, o coração dele se tornou puro. E há um texto em Salmo que diz o seguinte, se eu no coração atender à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. E ele diz aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, purifica, perdoa, apaga, tira a minha iniquidade, purifica o meu coração, torna a dar pureza ao meu coração. Este era o oitavo pedido que Davi estava fazendo diante de Deus. E o nono pedido está aqui. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, quando a pessoa comete uma transgressão, quando comete um pecado diante de Deus, Deus afasta-se daquela pessoa, o Espírito Santo entristece-se e a pessoa precisa ser levado a reconhecer a transgressão, o pecado cometido e ser levado a reconhecer que precisa confessar diante de Deus. E confessar é falar, é dizer. Não é somente pensar que está perdoado. Não é assim. Precisa confessar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Era isso que Davi estava fazendo aqui. Ele estava confessando para alcançar de Deus a misericórdia.
e fazia diferença na vida dele. A presença de Deus, a presença de Deus e a ação do Espírito Santo, porque ele tinha uma afinidade com Deus, no contato, na comunhão, na comunicação de Deus com ele, através da ação do Espírito de Deus que operava na vida dele. E a presença de Deus que era constante. Mas agora ele estava sentindo que estava distante desta presença e desta a ação do Espírito Santo na sua vida. Então ele faz este pedido. É o 9º pedido, ele diz: renova, não me lances fora da tua presença. É o 8º pedido. E o 9º pedido, ele diz o seguinte: e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então eram as coisas que ele estava prezando agora neste momento. E 10º lugar, ele diz assim: torna a dar-me a alegria. Sim. No versículo 10, nós lemos lá: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, 8º pedido, ele diz: cria em mim um coração puro. 9º pedido: renova em mim um espírito reto. Havia perdido a retidão, precisava ser renovado. Em 10º lugar, ele disse: não me lances fora da tua presença. 11º, não retires de mim o teu Espírito Santo. E o 12º pedido que ele faz está no versículo 12. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Veja quantos tesouros ele perdeu diante de Deus. A presença de Deus, a pureza do coração, ele perdeu o espírito reto, ele perdeu a ação do Espírito Santo, a alegria da salvação, presença constante de Deus. Tudo isso são consequências de um pecado consumado. E agora, para reaver isso, ele vai confessando um a um diante do Senhor, revelando diante de Deus que ele reconhecia a profundidade do seu pecado e queria contar com a misericórdia de Deus através desta confissão, para que ele fosse, então, renovado, perdoado e novamente desfrutasse aquela comunhão que ele tinha com o Senhor. Então, em 12º lugar, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado tira a alegria do coração das pessoas. Toda pessoa que vive na prática do pecado, ele não tem alegria. Ele não tem a presença de Deus. Ele não tem a ação do Espírito Santo na vida. Porque o pecado traz esta divisão, esta separação. Em 13º lugar, ainda no verso 12, ele diz: e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, mantenha-me com o espírito voluntário, decidido, pronto, disposto. Porque até a voluntariedade fica sufocada quando há pecado na vida da pessoa. Mas ele está dizendo aqui: sustém-me com o espírito voluntário. E o 14º e último pedido que ele fez, ele diz aqui, no verso 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Então veja quão profunda foi a confissão que Davi fez daquela infeliz decisão, naquele dia, por aquela tarde, que ele foi passear no terraço do seu palácio e cometeu o que desagradou aos olhos de Deus. Então ele fez todo este caminho para Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, voltar-se para ele, oferecendo-lhe o perdão, a reconciliação, a restauração da comunhão dele com Deus. Então ele pede-se: livra-me dos crimes de sangue. Que crimes de sangue é este? Foi levar o homem à morte. Morreu a criança e o esposo da mulher foi levado à morte no campo de batalha por indução de Davi. Então eram os crimes de sangue
que a mão dele estava manchada. E ele dizia aqui: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Depois que ele fez esta confissão diante do Senhor, na convicção de que ele estava sendo sincero, ele estava sendo fiel naquilo que estava confessando, leal diante de Deus, ele transparece aqui alguns momentos do que ele desejava que voltasse. No versículo 8 ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele não estava ouvindo mais isto. Ele diz: faze-me ouvir. Volta, Senhor, a me dar a oportunidade de ouvir júbilo e alegria. No versículo 13 ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Depois de restaurado, ele ia voltar a ouvir júbilo e alegria, para que gozasse os ossos que foram quebrados. Ele iria ter a disposição, ou seja, a liberdade de ensinar aos transgressores que a semelhança dele estavam em transgressão diante de Deus. Ele ia ensinar com o exemplo, a experiência da sua própria vida e o preço que foi preciso buscar diante de Deus para que voltasse a restauração. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. E no verso 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Veja, até a boca ficou fechada. Não tinha, vai louvar o quê? Vai dizer o quê? Se está errado diante de Deus. Agora, como ele fez a confissão, ele diz: abre, Senhor, a minha boca, abre os meus lábios, e a minha boca vai entoar o teu louvor, porque o Senhor não compraz em sacrifício, senão eu os daria. E ele diz: então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Então, observe como se dá esta situação. Nós encontramos aqui o que? Um momento de um descuido, de estar fora do lugar onde Deus o tinha colocado. E a semelhança de Davi, conosco também acontece desta maneira. O Senhor Jesus nos chamou, nos tirou do pecado, nos libertou, nos purificou, nos santificou, nos colocou uma determinada posição diante da sua presença. Não é cargo, não é hierarquia, mas é a posição diante de Deus. O Senhor Jesus nos colocou ali e nós precisamos viver ali para agradar a Deus, para proclamar a sua palavra, a sua verdade e demonstrar a manifestação do seu poder para que vidas venham a conhecer a este Senhor. Deus colocou Davi no reinado para ele exercer o reinado em temor e obediência a Deus e tributar honra e glória ao Senhor. Porém, com este fato, ficou uma mancha, porque os inimigos reconheciam a Davi, sabiam quem era, e agora ele transgrediu errado diante de Deus. Como é que iria ficar esta situação? E quando Natã diz a ele isto, ele vem diante de Deus e confessa, e o Senhor então o perdoa, o Senhor o purifica, mas diz que haveria consequências do pecado. O pecado é perdoado, a vida é restaurada, mas as consequências originadas daquele pecado, elas estão por aí. E o Senhor disse a Davi que o que ele fez em oculto, na família dele, os filhos dele, iriam fazer com a esposa dele publicamente, para todo mundo ver. Isto seria um escárnio, uma tristeza naquela família, naquela vida. Mas isto foi consequência do pecado de Davi. Mas quando ele confessou a Deus, e como eu já citei aqui, quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. As pessoas sempre procuram justificar o seu pecado, a sua transgressão, a sua desobediência diante de Deus, acusando a outros. Mas fulano também faz, ciclano também fez, o outro também fez. Não, o que eu fiz não é tão grave assim. Pecado é pecado, é transgressão,
é desobediência e provoca separação diante de Deus, tristeza, o afastamento do Espírito Santo, da presença de Deus, tira a alegria, tira o gozo do coração. Isso são consequências do pecado na vida do homem. E sempre estão jogando a culpa um no outro. Lembra com Adão e Eva? O Senhor perguntou a eles, foi a mulher que o Senhor me deu. Perguntou a mulher, disse, foi a serpente que me enganou. Ninguém queria assumir a prática da sua desobediência, da sua transgressão. Davi ocultou-se, mas quando Natan contou aquela parábola, ele enfureceu-se e disse o que tinha que fazer. Natan disse, esse homem é você, Davi. Na mesma hora, caiu no coração dele, como na linguagem popular, caiu a ficha, ele entendeu o caminho difícil e perigoso que ele tinha entrado e agora ele precisava refazer este caminho através da confissão para novamente chegar à presença de Deus e receber de Deus o perdão e a restauração para a sua vida com Deus. Eu só vi pode ser que tenha outros, mas eu só tomei conhecimento de um caso de um evangelista famoso que ele cometeu transgressão, ele transgrediu, ele cometeu o que não deveria cometer e ele veio diante da sua congregação, tantas pessoas, e mundialmente ele era conhecido. E ele chegou naquele dia, num determinado programa, e ele abriu seus lábios e disse, eu pequei contra Deus, eu pequei contra vocês, eu pequei contra a minha família, eu transgredi a vontade de Deus. E ele fez esta confissão diante do povo, numa cadeia de televisão, para todo mundo, com lágrimas nos olhos, com sentimento no coração. Porque depois que o pecado consumou, caiu em si o reconhecimento do que tinha feito e ele não escondeu, ele não jogou a culpa em outro, ele assumiu o seu pecado e se pôs diante do povo e fez uma confissão pública. Davi fez esta mesma confissão. E nós, quando transgredirmos e falharmos diante do Senhor, nós precisamos ter também a graça de Deus para fazer a confissão necessária, verdadeira e nos caminhos em que ela possa ser aceitável diante de Deus. Com Davi nós aprendemos. Ele seguiu estes caminhos. E quais foram os 14 pedidos que Davi fez com base no Salmo 51? No verso 1, ele disse, em primeiro lugar, ele disse, apaga as minhas transgressões, no verso 1. Segundo, lava-me completamente da minha iniquidade, no verso 2. Terceiro, purifica-me do meu pecado, verso 2. 4, purifica-me com isope, verso 7. 5, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, verso 7. 6, esconde da tua face os meus pecados, verso 9. 6, né? 7. 8. Esconde a tua face dos meus pecados. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, verso 10. 9. Renova em mim um espírito reto, verso 10. 10. Não me lances fora da tua presença, verso 11. 11. Não retires de mim o teu Espírito Santo, verso 11. 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, verso 12. 13. Sustém-me com espírito voluntário, verso 12. E 14. Livra-me dos crimes de sangue, verso 14. Então estão aqui os 14 pedidos que Davi fez a Deus quando reconheceu o seu pecado e Deus o perdoou. O que Deus fez?
Ele pediu aqui, faz-me ouvir júbilo e alegria. Pediu, torna a dar-me a alegria da salvação. Ensinarei aos transgressores o teu caminho. A minha língua louvará altamente a tua justiça. A minha boca será aberta e os meus lábios te louvarão. Foi este o pedido que Davi fez e foi aceito pelo Senhor. Se entre nós, em mim, em você, ou qualquer um que está ouvindo essa ministração, houver alguma transgressão, algum pecado, alguma desobediência diante de Deus e está escondendo com timidez para não confessar, para não expor diante do Senhor, isso está apodrecendo os teus ossos, está corroendo a tua vida, está afastando da comunhão do Senhor. O caminho certo é ir a Deus em confissão, confessar diante do Senhor, porque quem encobre nunca vai prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora reconheça bem qual deve ser o alcance desta confissão. Algo entre você e Deus, você confessa a Deus. Algo entre você e uma pessoa, você confessa entre esta pessoa e Deus. Algo entre você e uma pessoa que atingiu a sua família, você precisa confessar a esta pessoa, a sua família e a Deus. Este é o caminho para que a transgressão, para que o Senhor reconheça que houve arrependimento no meu e no seu coração. E através do nosso pedido de perdão diante de Deus, Ele vai manifestar a sua misericórdia, Ele vai perdoar, Ele vai purificar o nosso pecado, vai restaurar a nossa comunhão com Ele e nós vamos voltar a ter aquela comunhão íntima com o Senhor e os nossos lábios se abrirão em louvor e gratidão diante do Senhor nosso Deus. Este é o caminho que precisamos seguir para acertarmos a nossa condição diante do Senhor e não perdermos o alvo de estarmos com Deus por toda a eternidade. Sigamos por este caminho. Se preciso for, entra no processo da confissão, do arrependimento, do abandono do pecado e firma-te em Deus para que nunca mais venha descuidar-se e numa decisão contrária à vontade de Deus venha pôr a prejuízo muitas pessoas, inclusive a sua vida com Deus e, portanto, também, talvez, sua família. Tenhamos cuidado, zelemos pela nossa família, zelemos pela nossa vida, pelo nosso próximo e diante de Deus, para que tenhamos uma vida reta e pura diante do Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.